E como é que fica o colesterol, né, nesse metabolismo todo, né? A gente viu que a síntese de colesterol ela vai ser estimulada na situação alimentada, né? E esse colesterol que a gente encontra no organismo, ele pode ser de processos de síntese endógena, que acontecem em vários tecidos, né? A maior parte dos tecidos são capazes de produzir colesterol. Ali tem um destaque para o fígado, mas ele não é o único produtor de colesterol, existem outros tecidos também, boa parte deles produzem colesterol, né? Mas além do colesterol que os próprios tecidos produzem, a gente tem um colesterol presente na nossa dieta, né? Principalmente se ela vai contemplar alimentos de origem animal, né? Então, como carnes, ovos, leites e derivados do leite, como queijos, iogurte, nata, enfim, todos os derivados, né? Alimentos de origem vegetal não contêm colesterol, né? Então, pessoas que têm dieta vegana, elas não vão ter esse aporte na dieta, porque elas não ingerem alimentos de origem animal, né? Nem ovos, nem leite, nada disso, né? Mas uma dieta tradicional que contempla alimentos de todas as origens, né? A gente vai estar ingerindo em maiores ou menores proporções colesterol nesses alimentos de origem animal. Tá? Então, o colesterol que eu encontro no meu organismo, ele vai ser proveniente dessas duas fontes, a dieta que eu vou ingerir, né, e também os processos metabólicos endógenos que produzem colesterol. Bem, outra coisa importante também em relação ao colesterol, né? A gente vai encontrar o colesterol no organismo de duas formas. Eu posso encontrar o colesterol como aquela molécula grande, né, de quase 30 carbonos, contendo alguns anéis, e também uma cadeia alifática, né, que fica fora do anel, com quase totalizando 30 carbonos, né. Essa molécula tem um grupamento OH, uma hidroxila num dos carbonos de um dos anéis, né. E esse colesterol, que eu chamo de colesterol livre, eu posso encontrar no nosso organismo, principalmente nas membranas, né, executando, então, função de regulação de fluidez de membranas, né, e também como molécula precursora de outras moléculas derivadas do colesterol. Tá? Bem, além do colesterol livre, eu também posso encontrar o colesterol esterificado, os chamados ésteres de colesterol, né? Ele vai ter uma ligação dentro daquela hidroxila, no grupo OH, com uma cadeia de ácido graxo. E é a forma de colesterol que eu encontro, por exemplo, circulando no nosso sangue, dentro de partículas que transportam lipídios. Então, elas podem ser ricas, algumas delas, nos chamados ésteres de colesterol. Bem, então o nosso colesterol, ele vem da dieta, ou vem de processos, né, de síntese do próprio organismo, e quais seriam os destinos possíveis desse colesterol? Então, ele tem várias funções importantes no nosso corpo. Uma função importante do colesterol é ele se intercalar entre fosfolipídios de membrana para regular a fluidez de membrana das células. As células animais, assim como as células humanas, contêm colesterol. O colesterol é um componente bem importante de membrana e ele tem função de regular essa fluidez. Então, um destino do colesterol presente no nosso organismo é compor membranas de células de diferentes tecidos. Além de composição de membranas também, eu vou ter o uso do colesterol para a síntese de hormônios, os chamados hormônios esteroidais. Entre esses hormônios, eu vou encontrar hormônios como cortisol, como testosterona, estradiol, progesterona, são todos hormônios derivados do colesterol. Então, para produzir esses hormônios, o organismo precisa ter colesterol disponível para a produção, então, dessas moléculas, né? E além dos hormônios esteroidais, também o colesterol é importantíssimo para a formação dos sais biliares, que são fundamentais para ajudar na digestão dos lipídios, das gorduras da dieta. Então, eles vão possibilitar esse processo de digestão, e o colesterol é uma molécula precursora que vai dar origem aos sais biliares,
aos sais biliares, desculpem, presentes na nossa bile, que fica armazenada na vesícula biliar, né? Então, bem importante essa função do colesterol também. Tudo bem, pessoal? Deixa eu só sair aqui, que eu acho que esqueci de colocar para gravar. Ah, ok, já colocaram, jóia. Então, vamos continuar. Então, quando a gente pensa no processo de síntese de colesterol, o colesterol ele é feito em vários tecidos, né? Então a gente pode considerar que todos os tecidos são capazes de fazer colesterol, mas alguns deles fazem a síntese em maior quantidade, mais intensamente. Quais seriam os principais, né? Então, além do fígado, que é um local importante de síntese de colesterol, também a gente tem síntese acontecendo no intestino, nas glândulas adrenais, nas suprarrenais, né? E também nas glândulas masculina e feminina. Então, tanto em testículo como também em ovário, a gente tem produção de colesterol. Né? Por que será que a gente tem produção de colesterol em glândulas, no caso, em testículo e em ovário? A produção de colesterol acontece ali porque a gente tem a utilização de colesterol para a produção de testosterona, por exemplo, nos homens, e de estradiol e progesterona nas mulheres, que é bastante importante também. Então, esses tecidos também produzem colesterol para promover depois a transformação dele nesses hormônios esteroidais. Bem, e em que situação o organismo vai intensificar a síntese de colesterol? Sempre numa situação alimentada e quando eu tiver uma ingestão insuficiente, né, de colesterol, ou seja, minha dieta for pobre em colesterol. Né? Então, eu vou aumentar daí esses processos endógenos de produção. Bem, e o que o organismo vai utilizar para fazer colesterol? Né? O colesterol ele é feito a partir de que molécula? A gente vai fazer o caminho inverso aqui no slide 9. Né? Então, para fazer colesterol, o organismo precisa ter disponível energia, ATP, para iniciar esses processos de síntese. Né? Também ele vai utilizar como coenzimas em algumas reações de óxido-redução a molécula de NADPH, uma molécula que é equivalente ao NAD, só que tem um fosfato a mais, né? Por isso a gente conhece então como NADPH. E também usa para fazer colesterol moléculas de acetilcoenzima A, né? A gente já viu a acetilcoenzima A participando de vários metabolismos no nosso organismo, né? Não só o ciclo de Krebs, onde ele é bastante importante, mas também na oxidação de ácidos graxos, ou também como molécula precursora para a síntese de ácidos graxos. E assim como acontece para a síntese de ácidos graxos, o colesterol também vai utilizar a acetilcoenzima A para a sua produção. Então, são várias moléculas que vão ser usadas, né? E de onde que vem esse acetilcoenzima A? Lembre que a produção desse acetilcoenzima A acontece sempre em mitocôndria, seja a partir de ácidos graxos, seja a partir, por exemplo, de piruvato, que é formado a partir da glicose, ou seja a partir de aminoácidos chamados cetogênicos, que são aqueles que dão origem também ao acetilcoenzima A. Então, fontes de acetilcoenzima A podem ser ácidos graxos da dieta, molécula de glicose convertida em piruvato, que depois dá origem a acetilcoenzima A, e também alguns aminoácidos que podem ser convertidos em acetilcoenzima A. E daí ele é transportado para o citoplasma, onde acontece a síntese de colesterol, da mesma forma que acontece o transporte para a síntese de ácidos graxos. Então, é transportado na forma de ácido cítrico ou citrato. E é assim que ele vai, então, chegar até o citosol, onde acontece boa parte do processo de síntese de colesterol. Bem, então como é que vai acontecer esse processo? Na verdade, são várias reações que acontecem de modo sequencial. No slide 10, eu tenho um resumão de como é que seria esse processo todo de síntese do colesterol. E eu posso separar, então, esse processo que acontece em várias reações, eu posso separar o processo em 3 etapas.
Uma etapa inicial, onde eu tenho a reação do acetilcoenzima A com várias outras moléculas de acetilcoenzima A, para dar origem a uma molécula precursora, que eu conheço como HMG-CoA. O HMG-CoA é uma abreviação de hidroximetilglutaril-coenzima A. Né? Essa molécula, se vocês forem contar aqui, ela tem 6 carbonos, né? E ela é proveniente da união, então, de 3 moléculas de acetilcoenzima A. Uhum. Numa reação seguinte, que é uma reação bem importante, eu tenho a conversão do HMG-CoA em mevalonato. E esse mevalonato, então, depois vai ser prontamente convertido em isopentenilpirofosfato. Mas essa reação do HMG, a conversão dele em mevalonato, é uma reação bem importante, porque é o ponto principal de regulação da via de síntese do colesterol. Então, a regulação acontece logo nas primeiras reações, justamente atuando sobre essa enzima, que é a HMG-CoA redutase, que é o ponto principal de regulação desse processo de síntese. Né? E depois da formação de mevalonato, a gente tem a conversão dele, uma molécula de 6 carbonos, né? Então some o coenzima A aqui, eu tenho 6 carbonos ainda. Depois acontece uma reação onde sai uma molécula de CO2, né, através da remoção dessa parte da molécula aqui, e a ligação com 2 fosfatos de ATP, né? Por isso que a gente tem, então, consumo de energia. E a formação de uma molécula de 5 carbonos, um isopenteno, penta de 5, né? Um isopentenil pirofosfato, porque tem 2 fosfatos associados. Essa molécula de 5 carbonos é a molécula que vai participar da fase 2 da síntese do colesterol, que compreende basicamente o quê? Juntar moléculas de 5 carbonos, né? Então, se eu juntar 2 moléculas de 5 carbonos, eu dou origem a uma molécula de 10 carbonos, que é o geranil pirofosfato. E se eu juntar mais uma molécula de 5 carbonos, eu dou origem a uma molécula de 15 carbonos, que chamamos então de farnesil pirofosfato. E essa molécula de 15 carbonos, juntando com mais outra de 15, dá uma de 30, que é essa que a gente vê aqui embaixo, do lado direito do slide 10, que eu chamo então de esqualeno. Né? O esqualeno é uma molécula linear ainda, né, com 30 carbonos, com um monte de carbonos, que foi seguindo todo esse processo de síntese. Né? Então, a segunda etapa chega até aqui. E daí, a partir daqui, acontece o quê, prof? Vai acontecer um processo de fechar aqueles anéis do colesterol, né? Então, acontece a ciclização, se fecha aqueles anéis, e a conversão, então, do esqualeno em lanosterol, que é essa molécula que a gente vê aqui no meio, né, da figurinha do slide 10, na parte de baixo. E depois a remoção de mais alguns grupamentos que estavam pendurados aqui do colesterol, totalizando uma molécula, então, de 27 carbonos, que é a molécula final, né, que é essa que a gente vê, então, bem à esquerda, lá embaixo no slide. Né. Então, eu posso separar o processo de síntese do colesterol em 3 etapas. Uma etapa inicial de formação de precursores de 5 carbonos, que é o isopentenil pirofosfato, depois a união de várias moléculas de 5 carbonos, dando no total uma molécula no final de 30 carbonos, que é o esqualeno, na etapa 2, e na etapa 3, ciclização e remoção de alguns outros grupamentos carbônicos aqui, para a composição final do colesterol. Etapa 3, então, de formação do colesterol, certo? Então, vamos ver um pouquinho mais a etapa 1, que é a etapa importante, onde acontece a regulação do processo de síntese. Se a síntese acontece mais intensamente ou menos intensamente. Então, tudo vai começar no acetilcoenzima A. Lembram dele? Então, se juntam 2 moléculas de acetilcoenzima A para dar origem ao acetoacetilcoenzima A, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos ligado ao coenzima A. Quem catalisa a reação é a enzima tiolase.
Depois, numa reação seguinte, juntando o acetoacetil, que tem 4 carbonos, com mais 2 carbonos de mais um acetil-CoA, dando origem, então, a molécula de 6 carbonos, que eu chamo, então, de HMG, ou hidroximetilglutaril, coenzima A. Quem catalisa essa reação é a HMG-CoA sintase, presente também no citosol. E a reação seguinte é que é a reação mais importante da síntese do colesterol. Essa reação aqui vocês têm que lembrar, que é a reação de conversão do HMG coenzima A em mevalonato. Né? Quem catalisa a reação é uma enzima chamada de HMG-CoA redutase, e ela está ancorada no retículo endoplasmático, lá nas células. Então, eu tenho conversão de uma molécula de 6 carbonos, que é o HMG, e em outra de 6 também, que é o mevalonato. A diferença desta aqui para essa aqui é justamente esse grupamento carbônico aqui com a ligação dupla com oxigênio, que ela é perdida, essa ligação dupla, e se gera uma ligação simples, então, com mais hidrogênios associados também. E sai o coenzima A. Então, uma reação de óxido-redução. Por isso, HMG-CoA redutase. Então, lembre dessa reação e lembre dessa enzima, porque é aqui que acontece o processo de regulação da síntese do colesterol. E depois da formação do mevalonato, reação seguinte para a formação do isopentenil pirofosfato, aquela molécula de 5 carbonos, né, o isopentenil ou isopreno, uma molécula de 5 carbonos com uma dupla ligação, um dos carbonos aqui, né, e 2 fosfatos associados. Ela é uma molécula ativada por causa dos 2 fosfatos e pronta, então, para sofrer reações de condensação, de síntese, unindo uma com outra, né, dando uma molécula de 10 carbonos, depois mais uma de 5 dando 15, e duas de 15 dando uma molécula de 30 carbonos, que é o esqualeno, que depois sofre ciclização para a formação do colesterol no final. Então, quando a gente pensa na síntese do colesterol, não quero que vocês fiquem preocupados em decorar todas as reações e todas, né, as etapas ali. É importante compreender o aspecto geral, que para a síntese de colesterol é importante o organismo ter disponível acetilcoenzima A, que várias moléculas de acetilcoenzima A vão ser unidas para dar origem ao HMG coenzima A, né, que ele é convertido em mevalonato, pela reação catalisada pela HMG-CoA redutase, e que é a reação mais importante da via, porque é que acontece regulação no nosso organismo, né? E depois da formação de mevalonato, a formação de uma molécula de 5 carbonos, que sofre várias reações sequenciais de condensação, para dar origem ao esqualeno, que tem 30 carbonos, e ao colesterol, depois no final, que tem só 27 carbonos, com alguns anéis formados ali. Tá? Então, o ponto principal do processo de síntese é a conversão do HMG-CoA em mevalonato. Quem catalisa a reação? HMG-CoA redutase. Bem, e como vai acontecer a regulação, então, dessa enzima, né? É uma regulação que acontece pela atuação de hormônios, como insulina, glucagon, enfim, que vão estar atuando, né, sobre essa enzima, e regulação também alostérica, via níveis de colesterol que a célula apresenta, e também nível de AMP, tá? Então, o que vai acontecer? Essa enzima, ela vai ser ativada sempre que eu tiver em situação alimentada. Quem vai indicar essa situação vai ser o hormônio insulina. A gente já falou sobre ele em outras aulas, né? O hormônio pancreático, que indica para o restante do organismo que nós estamos alimentados. Né? Então, insulina vai ser o hormônio sempre que vai levar a enzima a se apresentar num estado ativo. Então, ela vai ser ativada nessa situação. E ela ativada vai aumentar a síntese do colesterol. Quando que a enzima vai ficar inativada? Toda vez que eu tiver presente o hormônio glucagon, indicando situação, então, de jejum,
Por que o glucagon vai inibir a enzima, né? Ele vai levar ela a se apresentar numa conformação inativa, né? Associada, então, com um fosfato, né? E ela vai ficar inativada por quê? Porque eu vou usar numa situação de jejum esse acetilcoenzima A para a produção de outras moléculas, mas não de colesterol. Então, a gente desvia o metabolismo para a produção de outras moléculas que são mais importantes. Tá? E além do glucagon, também é possível a interferência do próprio colesterol em si. Ele também pode influenciar a atuação da enzima de modo a manter ela numa situação inativada, de modo alostérico também participando desse mecanismo, então, de regulação. E o AMP também, indicando, então, baixos níveis energéticos na célula, ou seja, que ela não pode usar o acetilcoenzima A para produzir colesterol, ela tem que usar acetilcoenzima A para a produção de energia. Tudo bem, pessoal, até aqui? Joia? Então, vamos lá. Outro mecanismo também de regulação da HMG-CoA redutase é pelo acúmulo do seu produto da reação, né? Ela forma o próprio mevalonato, e esse mevalonato também é um inibidor alostérico da enzima, ele também pode atuar inibindo a HMG-CoA redutase. E essa estratégia, né, que as células usam, é uma estratégia até que as empresas farmacêuticas também acabaram de alguma maneira mimetizando com o uso de alguns medicamentos, que também podem atuar sobre essa enzima, diminuindo a atividade dela e, consequentemente, também diminuindo a síntese de colesterol no nosso organismo. Então, um mecanismo bem interessante. A gente vê algumas informações em relação a essa estratégia farmacológica no slide 18, né? A gente vê bem na parte da direita, em cima, a estrutura do mevalonato, que é essa que a gente vê bem à direita em vermelhinho, né? E do lado dela, a gente vê estruturas químicas outras, que são de medicamentos que a gente conhece como estatinas, que são usadas para tratar pessoas que têm colesterol elevado no organismo, no sangue também, né? Então, as estatinas todas têm o mesmo mecanismo de atuação, que é bloquear a atuação da HMG-CoA redutase, que é essa enzima chave do metabolismo do colesterol. Então, quando a pessoa toma uma estatina, como, por exemplo, uma simvastatina, uma lovastatina, uma pravastatina, uma atorvastatina, enfim, existem várias estatinas, né? Todas elas vão ter o mesmo mecanismo de atuação, que é bloquear a atividade dessa enzima. Se ela para de funcionar, todo o processo seguinte das reações que se seguem ali não vão acontecer. E a consequência, então, para o organismo seria diminuir a produção de colesterol. Para as pessoas que têm colesterol alto no organismo, é uma estratégia bem interessante, porque isso ajuda elas a manter o colesterol em níveis mais adequados. Então, para pessoas que têm hipercolesterolemia, que seria elevação dos níveis de colesterol no sangue, uma estratégia de tratamento é utilizar esses medicamentos conhecidos, então, como estatinas, porque também vão atuar sobre o metabolismo do colesterol, diminuindo a produção de colesterol no próprio corpo. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilo? Então, só para fechar essa parte do assunto, né, em relação à síntese do colesterol e a sua regulação. Como eu comentei, não quero que vocês fiquem decorando todas as reações, mas ter essa noção geral do processo de síntese é bem importante, né? Lembrar da enzima que é regulada, HMG-CoA redutase, é bem importante lembrar dela, né? E de como acontece essa regulação via atuação dos hormônios, insulina, glucagon e também colesterol, o mevalonato e também de alguns medicamentos que são as estatinas, que são muito usadas hoje, né? Então, embora vocês muitas vezes não se envolvam em prescrição de medicamentos,
na prática de vocês, né, como futuros fisioterapeutas, mas é importante saber, porque muitas vezes um paciente, né, um cliente de vocês pode estar usando algum medicamento como esse, e numa intervenção, às vezes, que vocês vão fazer com algum paciente, enfim, até com indicação de alguma estratégia de atividade física, enfim, para também controlar os níveis de colesterol, é importante conhecer um pouquinho sobre estratégias medicamentosas também que podem ser usadas, né? Então, a principal que é usada hoje para tratar pessoas com colesterol alto é o uso de estatinas. Joia? Bem, então, outro aspecto importante da nossa conversa hoje é conversar um pouquinho sobre o transporte de lipídios no nosso sangue, não só de colesterol, mas também de outros lipídios, como é que isso vai acontecer, né? Bem, para a gente entender como é que isso vai acontecer, nós temos que lembrar que o nosso sangue, a maior parte dele compreende água, né? E gordura não se mistura com água, gordura é insolúvel em água, né? Então, como é que nós vamos transportar gorduras no sangue, já que o sangue, a maior parte dele compreende água, né? Então, existem duas estratégias que o organismo vai utilizar. Ou associar lipídios pequenos em proteínas que circulam no sangue, para que essas gorduras possam ser transportadas, né? Que é o que acontece com os ácidos graxos livres, né? Eles se associam com proteínas para serem carreados através do sangue, né? Mas lipídios maiores, como, por exemplo, colesterol e triglicerídeos, eles não conseguem ficar solúveis mesmo associando-se com proteínas do sangue, né? Então, nesse caso, o que acontece no nosso organismo? A produção de partículas maiores que o sangue vai transportar, e essas partículas vão ter dentro delas daí esses lipídios, tanto triglicerídeos como colesterol. Na figurinha do slide 19, a gente vê algumas ilustrações mostrando algumas partículas que a gente encontra no sangue, né? Como o quilomicron, partícula VLDL, partícula HDL, partícula LDL, né? Aqui na figurinha, nas figurinhas do slide, a gente não tem uma representação fiel da proporção em relação ao tamanho delas, mas a gente sabe que as partículas maiores são quilomicron e VLDL, e as menores são HDL e LDL, né? Elas não têm só diferenças, né, em relação uma com a outra, a diferença em relação só ao tamanho, elas têm diferenças também em relação à sua composição de lipídios, né? Então, tanto o quilomicron quanto o VLDL são partículas que têm muito triglicerídeo e alguma coisa de colesterol. Já a partícula HDL e partícula LDL são partículas que têm muito mais colesterol e bem menos triglicerídeo. Então, elas têm variação em relação a essa composição de gorduras que elas vão transportar. A HDL e LDL transportam mais colesterol. VLDL e quilomicron transportam mais triglicerídeos, alguma coisa de colesterol, tá? Bem, e por que elas têm esses nomes meio estranhos, né? VLDL, HDL, LDL. Esses nomes, eles vêm da abreviação do nome que elas têm em inglês, né? Então, VLDL é a abreviação de Very Low Density Lipoprotein, que significa em português o quê? Proteína, lipoproteína de muito baixa densidade, tá? Então, não quero que vocês fiquem decorando os nomes em inglês, vocês podem saber os nomes em português, é bem tranquilo. Então, a VLDL seria a lipoproteína de muito baixa densidade, né? A LDL já seria a lipoproteína de densidade baixa. E a HDL, a lipoproteína de densidade alta. Então, são abreviações desses nomes que elas têm em inglês, certo? No slide 20, eu tenho umas figuras ali de microscopia eletrônica mostrando como elas têm tamanhos diferentes, né? A gente vê ali quilomicrons à esquerda,
VLDL, um pouquinho mais à direita em cima. Vejam que o aumento que a gente tem no na microscopia aqui é diferente, né? Em quilomicron, 60 mil vezes aumentado, né? E na VLDL, 180 mil vezes, né? Então, é 3 vezes mais o aumento do que a gente tem aqui. Então, quilomicron é uma partícula bem grandona mesmo. VLDL é grande também, mas existem outras que são menores, né? Então, a LDL, que a gente vê aqui embaixo à esquerda, e a HDL, que é bem pequenininha aqui embaixo à direita. E aqui na figurinha mais à direita do slide, eu vejo um sangue com a sua parte solúvel, né, que é o plasma. Como ele se apresenta? Depois de uma refeição, onde a gente vê ele mais turvo, essa turbidez é dada pelas partículas quilomicron, que a gente encontra em grande quantidade no sangue depois da alimentação, porque elas são provenientes do nosso intestino, né? Mas quando a pessoa faz um jejum de mais ou menos umas 8 a 12 horas, eu vejo o plasma bem límpido, como a gente vê aqui, né? Então, não está mais turvo, indicando que a gente não tem mais quilomicron circulando. Que partículas eu encontro no sangue de uma pessoa que está em jejum? Eu vou encontrar basicamente partícula HDL, LDL e alguma coisinha de VLDL. Quilomicrons vão estar ausentes, eles são encontrados em plasma logo depois da alimentação. Bem, então, de onde que vêm essas partículas também? Onde que elas são formadas no nosso organismo? Os quilomicrons, eles são formados no intestino. E eles vão carregar o quê? Triglicerídeos e colesterol. Todos provenientes da nossa dieta. Então, o que a gente comer de colesterol e triglicerídeos, os quilomicrons vão transportar. Eles vão transportar isso no nosso sangue, né, que vai chegar, então, até o fígado e também até outros tecidos que podem usar esses lipídios como fonte de energia, como, por exemplo, tecido muscular esquelético. E as outras partículas, né? A VLDL, ela é formada a partir do fígado. O fígado é que produz a partícula VLDL, né? A partícula de muito baixa densidade. E o que ela vai carregar? Também triglicerídeos e colesterol, mas todos eles provenientes do nosso metabolismo, então de processos endógenos do nosso próprio corpo, não da dieta, tá? E para onde que vai essa VLDL? Ela vai circular no nosso sangue também, levando lipídios para outros tecidos, que podem ser o músculo esquelético, o tecido adiposo, enfim. E isso pode ser usado, então, para o nosso metabolismo como estoque, né, de gorduras no adiposo, por exemplo, ou no músculo esquelético como fonte de energia. Como a gente já tinha visto, inclusive, na aula passada, né, os ácidos graxos como uma importante fonte de energia para o músculo estriado, esquelético e cardíaco também. E como é que são formadas as partículas LDL? Né? As partículas LDL, elas são formadas na própria corrente sanguínea, como se elas fossem o que restou da partícula VLDL. São as partículas remanescentes. Então, elas são muito ricas em colesterol e uma pequena quantidade de triglicerídeos. Tá? E elas vão, então, poder depois ser captadas pelo fígado, né, e por outros tecidos que podem usar também o colesterol, né, para usar o colesterol para outras funções, como síntese de sais biliares ou síntese de hormônios, por exemplo, esteroides. E a partícula HDL, onde que ela é feita? Né? Ela é feita também no fígado e ela tem um papel diferente da VLDL. A VLDL leva colesterol e triglicerídeos do fígado para os tecidos extrahepáticos. Né? E o que sobrou, o fígado pode recolher. Já a partícula HDL, ela vai levar o colesterol presente dos tecidos para o fígado, né? Então faz um transporte reverso do colesterol. E quando a gente compara também as funções, né, das partículas, a gente vê que
Níveis altos de HDL têm um papel bem importante em proteger o nosso leito vascular, nossos vasos sanguíneos, da formação, por exemplo, de placas de ateroma, que podem levar a uma obstrução de um vaso e levar a uma situação como, por exemplo, infarto do miocárdio ou um AVC, né? Já a partícula LDL tem um papel contrário, de aumentar o risco para a formação de ateromas, né, que obstruem os vasos. Então, por isso, a associação sempre da partícula LDL, como seria a partícula que carregaria o colesterol ruim, e a HDL, que seria a partícula que carrega o colesterol bom, né? Na verdade, o colesterol é o mesmo que elas vão estar carregando, só que elas têm papéis diferentes, né? E algumas pessoas podem ter elevação de partícula LDL e diminuição de nível de partícula HDL. É isso que aumenta o risco para doença cardiovascular. Então, para proteger os vasos sanguíneos, o ideal é que a gente tenha elevação de HDL, ela esteja mais alta, e LDL esteja mais baixa, porque é isso que protege o nosso leito vascular. Então, eu coloquei algumas informaçõezinhas a mais, né, em relação a esse papel da LDL na doença que é a aterosclerose, né? A aterosclerose é uma doença que envolve um processo inflamatório com formação de placas chamadas de ateromas, que são formadas nos vasos sanguíneos, né? Por deposição da partícula LDL oxidada, que leva a todo um processo inflamatório que vai obstruindo o vaso. Só que isso não acontece do dia para a noite, né? Isso acontece ao longo de muitos anos. Então, esse processo de obstrução, ele acontece pequenininho no começo, e ele vai aumentando, vai fechando cada vez mais o vaso, até obstruir completamente esse vaso, que é o que vai promover, por exemplo, um acidente vascular, que pode ser no coração, levando ao infarto, ou, por exemplo, no cérebro, levando a um AVC, né? Então, muito estudado todo esse papel da LDL e bastante já esclarecido. Então, o problema da LDL é a quantidade aumentada dela na corrente sanguínea e a possibilidade dela ser oxidada, né? Então, essa oxidação, ela vai alterar a estrutura da partícula e atrair todas as células que estão envolvidas com resposta inflamatória, principalmente os macrófagos, que vão tentar, no vaso sanguíneo, limpar aquela região contendo a LDL oxidada, e quando isso acontece, eles acabam acumulando a LDL dentro das células e levando a inflamar ainda mais o local, né? E daí levando a obstruir um pouquinho mais aquele vaso sanguíneo, né? Então, todo um mecanismo envolvendo a participação de LDL, a oxidação dela, e a participação também de macrófagos que levam à formação de um processo inflamatório que vai gerando o ateroma, que é a placa, então, que depois leva à obstrução dos vasos. Opa! Então, no próximo slide, a gente tem uma figurinha mostrando, né, um recorte de um vaso sanguíneo com a formação da placa, né? Então, ela vai devagarinho formando, então, o LDL se deposita sob o endotélio dos vasos, né? E esse processo inflamatório associado não é só a gordura que deposita, um processo inflamatório vai levando a obstrução do vaso devagarinho até ele fechar completamente. E se ele fecha, daí eu posso interromper suprimento de sangue, por exemplo, para uma parte do coração, e o coração pode parar de bater, que é o que vai levar, por exemplo, a um quadro de infarto, né? Então, por isso a importância da gente manter níveis de LDL mais baixos no sangue, porque é ela que tem o papel principal de participar da formação do ateroma. E já a outra partícula, a HDL, ela tem um papel de proteger o leito do vaso, diminuindo, por exemplo, substâncias inflamatórias, ou até diminuindo a possibilidade de deposição de LDL no vaso, né? Então,
Por isso que a HDL tem um papel de proteção. LDL já é um papel de lesão do vaso, né? Por isso que o risco para doença cardiovascular aumenta toda vez que eu tiver aumento de LDL e diminuição de HDL. É isso que vai aumentar o risco para doença cardiovascular. Toda vez que eu tiver diminuição de LDL e aumento de HDL, eu diminuo o risco para doença cardiovascular. E isso é um aspecto bem importante também de ser lembrado, tá? Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilo? Então, em relação ao transporte de gorduras no sangue, o que é importante a gente lembrar? Oi, turma, só desculpe a pequena pausa, fui acalmar as crianças aqui em casa, tá? Tava muita confusão. Então, coisas importantes em relação ao transporte de gorduras no nosso sangue, tá? Lembrar que a gente tem transporte de ácidos graxos livres, associados com proteínas que a gente encontra no sangue, como, por exemplo, a albumina. Ela pode transportar ácidos graxos associados a ela, né? Mas as outras gorduras maiores, como, por exemplo, o colesterol, triglicerídeos, não tem como acontecer assim. Então, é preciso que o organismo construa uma partícula, uma lipoproteína plasmática, contendo daí essas gorduras todas dentro dela, né? E dentro dessas proteínas plasmáticas, a gente tem vários tipos diferentes. Então, tem os quilomicrons, tem as VLDL, tem as HDL e as LDL. Então, o que é importante lembrar? Que quilomicrons transportam gorduras, né, triglicerídeos e colesterol provenientes da nossa dieta. VLDL vai transportar lipídios do nosso metabolismo, então a produção de VLDL acontece no fígado. A LDL seria uma partícula remanescente de VLDL contendo principalmente colesterol, uma partícula já menor, né? Que vai levar o colesterol do fígado para os tecidos. E a HDL é um papel reverso, de transporte reverso, que é formada no fígado também, mas que vai captar o colesterol dos tecidos para levar de volta ao fígado. E também com um papel bem importante, a HDL, de proteger o nosso leito vascular, diferente da LDL, que tem relação direta com a formação de ateromas, tá? Isso é bem importante a gente guardar em relação a esse assunto, ok? Opa, deixa eu ver só um recadinho do chat aqui. Isso, essa parte que eu falei um pouquinho mais sobre a HDL e a LDL, a gente comentou aqui na aula, né? Não tem nada descrito, né, no slide, nada não, mas tem poucas coisas descritas ali, não tem texto sobre isso, mas a gente conversou bastante sobre esse aspecto, né, e é um aspecto importante do assunto também. Então, vocês podem, inclusive, consultar as referências, os livros também, para ler texto, né, mais sobre esse assunto, mas dentro já do que a gente conversou hoje na nossa aula, né, então, aspectos mais iniciais em relação a esse assunto. Isso, então, só relembrando, ela perguntou ali, né, então, em relação às partículas, né, sempre lembrar que a LDL leva colesterol do fígado para os tecidos. A HDL leva colesterol dos tecidos para o fígado, então o transporte inverso, né? E do papel delas na doença cardiovascular, né? Sempre LDL participando
da formação do ateroma, né? Então, por isso que é importante manter níveis de LDL mais baixos. E a HDL já um papel de proteção, né? Protegendo o leito vascular, diminuindo a formação de substâncias inflamatórias e diminuindo consequentemente o risco para a formação de ateroma, né? E de alguma doença cardiovascular. Isso é bem importante vocês guardarem. Ok? Então, vamos lá. Antes da gente entrar no assunto em relação aos corpos cetônicos, só um outro parênteses importante em relação ao metabolismo do colesterol, que também acaba dificultando, né, a diminuição dos níveis nas pessoas que têm excesso de colesterol no sangue, é que o colesterol a gente pode produzir no organismo facilmente, a gente viu ali a via de síntese, né, mas nós não temos vias que degradam o colesterol, tá? Assim como acontece, por exemplo, para triglicerídeos, né? A gente tem como fazer síntese de triglicerídeos e tem como também degradar triglicerídeos. Fazer síntese de ácidos graxos e degradar ácidos graxos. Mas colesterol nós não temos como degradar, né? Então, isso é um fator que acaba dificultando também a diminuição dos níveis de colesterol para as pessoas que têm colesterol elevado no sangue, né? Então, eu não posso usar o colesterol, por exemplo, como um combustível para a formação de energia nos tecidos, como acontece, por exemplo, com os ácidos graxos, né? Então, uma vez que o colesterol é feito a partir da acetilcoenzima A, ele tem os destinos bem restritos, né? Que é participar da formação de membranas, participar da formação de hormônios esteroidais, ou participar da formação de sais biliares, né? Não tem como eliminar, jogar fora esse colesterol, assim, e nem como queimar ou oxidar o colesterol. A gente não tem vias para acontecer isso no nosso organismo. Então, isso é um fator a mais que dificulta uma pessoa que tem excesso de colesterol no sangue, ela eliminar esse colesterol, né, ou, né, enfim, de uma outra maneira, né? Então, a gente não tem como eliminar esse colesterol. O que a gente pode fazer é usar ele para esses processos de biossíntese, né? Ou diminuir a síntese endógena e também o aporte de colesterol da dieta. Então, ingerir alimentos com mais níveis mais baixos de colesterol ou menor quantidade, né, desses alimentos na dieta. Então, ingerir carnes mais magras, menos queijos gordurosos, né? Então, restringir um pouquinho essa questão em relação às gorduras, né? Que também podem ser fonte importante de colesterol da dieta.